Nesses últimos sábados a gente tem falado sobre paternidade. A gente tem aproveitado aí o mês de agosto, que é o mês do Dia dos Pais, e a gente tem compartilhado um pouquinho sobre isso e um pouquinho do que Deus é em relação a isso, em relação a ser pai. A gente já falou sobre como Deus é um bom pai. A gente depois falou sobre como Deus é um pai perfeito e sem defeito. E no último sábado a gente falou sobre a nossa identidade, que ela pode estar corrompida. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre orfandade, mais especificamente sobre orfandade espiritual. Eu fiz uma pesquisa no Instagram nessa semana e eu descobri que a maioria das pessoas que pelo menos me seguem lá não sabem o que é isso. E eu queria compartilhar um pouquinho com você. E antes de eu falar, eu queria contar uma história para você. Existia uma criança que ela tinha por volta de uns 4 anos e o nome dessa criança se chamava Maria. E ela era uma criança, lá entre 3 a 4 anos, e ela estava no orfanato. E Maria, ela foi abandonada quando ela era muito pequena, quando ela tinha por volta de 6 meses, na porta de um desses orfanatos, e ela foi passando de um orfanato para o outro, e por causa dessa passagem de um orfanato para o outro, ela não criava vínculos com ninguém. Então ela não tinha amigos, ela não tinha pessoas próximas a ela. E mesmo ela sendo uma criança, ali por volta dos seus 4 anos, ela já era uma criança muito triste. Ela não conseguia se relacionar, ela tinha um sentimento muito grande de abandono, ela não conseguia, nem no momento ali de brincadeira com as outras crianças do orfanato, ela não conseguia se alegrar. E mais do que isso, Maria tinha um sentimento de culpa muito grande, porque mesmo ela sendo uma criança bem pequena, ela não conseguia entender por que os pais dela haviam abandonado a vida dela, haviam abandonado ela. Então ela ficava pensando, mesmo criancinha, será que eu fiz alguma coisa? Será que foi alguma coisa que eu deixei de fazer? Então ela passava por esse momento de muita tristeza, de muita culpa, de muita solidão. E um belo dia um casal chegou nesse orfanato, um casal que tinha condições financeiras assim muito boas, né? Pessoas talvez ricas, e eles olharam para Maria, eles adotaram a Maria. E a Maria começou a conviver com esse novo casal e ela ainda não conseguia tirar da mente dela tudo que ela havia passado e os sentimentos de abandono que ela tinha, o sentimento de culpa que ela tinha. E ela vivia desse jeito, por mais que aqueles pais dessem amor para ela, dessem carinho, comprassem brinquedos, dessem várias coisas que muitas crianças talvez não tenham, ela não conseguia se sentir amada, ela não conseguia se sentir parte, ela não conseguia retribuir aquele sentimento que aqueles pais passavam para a vida dela. E um belo dia ela estava sentada na mesa do café da manhã com um copinho dela, com o prato dela, e ela fez algum movimento que deixou o copo cair no chão, o copo quebrou, e ela ficou morrendo de medo porque ela tinha feito uma coisa errada, e ela começou a pensar novamente sobre aquele sentimento de culpa, de abandono, e ela pensava, nossa, eles não vão me querer mais, eles não vão me amar mais, eles vão me jogar em outro orfanato. Os pais chegaram até ela e abraçaram ela e falaram que amavam ela, e não importa o que ela fizesse. Não importa o que ela fizesse, ela já havia sido adotada. Não importa o que ela fizesse, ela já tinha o amor dos pais. Não importa o que ela fizesse, ela já estava sendo recebida como filha naquela família. E essa história é só para ilustrar um pouco do que muitas vezes a gente faz, muitas vezes do que a gente se sente dentro de nós. Essa história é para mostrar que talvez a gente esteja sendo como essa Maria, pessoas que já foram adotadas por Deus, mas ainda vivem um sentimento de culpa, um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, um sentimento de se sentir não amado. E havia um grupo na Bíblia, uma igreja específica, uma região específica que estava vivendo como Maria. Esse pessoal era a região de Gálatas, onde Paulo vai escrever a carta para os Gálatas. E Paulo ele escreve para os Gálatas, e os Gálatas tinham esse mesmo sentimento de Maria. Por mais que Paulo falasse o que eles eram em Deus, eles não se sentiam assim. E ao contrário, eles viviam diferente do que eles deveriam viver. E Paulo, escrevendo a carta de Gálatas, lá em Gálatas 3, 26, ele vai falar, olha, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se eu perguntasse para você e falasse assim, você sabe por que Jesus morreu? Você aí que está no chat, aí assistindo ao vivo, coloca no chat aí, por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que ser pregado numa cruz e ele morreu e ressuscitou, mas por que ele teve que passar por isso? Coloca aí no chat o que você acha. Muita gente vai dizer que ele morreu porque a gente precisava ser salvo, que ele morreu porque a gente precisava
ter os nossos pecados perdoados, Ele morreu para que a gente tivesse a vida eterna, e tudo isso é real, tudo isso é verdade. Mas houve uma profundidade na morte e na ressurreição de Cristo que vai muito além de só ter a salvação, de só ter a vida eterna e de só ser realmente perdoados os nossos pecados. Existe algo mais profundo. Nesse texto que Paulo escreve aos Gálatas, ele fala: todos vocês são filhos de Deus. Paulo ele começa essa parte falando: você não era filho de Deus ou você vai ser filho de Deus, você é filho de Deus. É um estado presente, é algo hoje, agora, você é filho e uma filha de Deus. Não é algo que você fez isso e você vai ser filho de Deus, ou você deixou de fazer e você deixa de ser filho de Deus, não. Você é uma filha e um filho de Deus. E ele continua nessa mesma parte, e aquela parte que eu falei que eu queria que vocês prestassem atenção, que é de Cristo se revestiram, ou seja, nós que somos filhos de Deus, nós não só nos tornamos filhos de Deus, Deus não só nos adotou, mas nós fomos revestidos de Cristo. O Brasil está passando, pelo menos a maior parte do Brasil está passando por um momento de muito frio, e você provavelmente tirou o seu casaco do guarda-roupa, e aí você vestiu o seu casaco, você está com ele aí talvez, ou você está com uma coberta, e a coberta está te cobrindo. Quando Paulo fala, vocês foram revestidos de Cristo, é exatamente como se a gente tivesse pegado uma roupa, e a gente tivesse se vestido de quem Cristo é. É como se a gente pegasse o nosso casaco e a gente tivesse vestido. E a roupa, ela tem algo muito importante, que ela cobre a sua nudez. Quando Paulo fala, olha, vocês são filhos, vocês já são filhos, e vocês são revestidos de Cristo, o que ele está falando vocês estão cobertos de quem Cristo é. A nudez de vocês foi coberta, o pecado de vocês foi coberto. E sabe por que isso é tão importante? Porque essa é a resposta para a pergunta, por que Jesus morreu pela sua vida? Jesus morreu para que você tivesse salvação, Jesus morreu para que você tivesse a vida eterna, para que seu pecado fosse perdoado, mas principalmente Jesus morreu para que hoje a gente fosse revestido de quem Jesus é. E quando Deus olha para a gente, Ele não vê a Paulinha, Ele vê Jesus. É por isso que quando Ele olha para a Paulinha, Ele não vê os pecados da Paulinha, porque ela está coberta de Jesus, Ele vê a santidade que Jesus é, a perfeição que Jesus é. Então quando Paulo fala, vocês estão revestidos de Cristo, ele está falando, é como se Deus olhasse para vocês e visse o próprio Jesus, sem pecado, sem mácula, perfeito e justo. Quando Jesus morreu, a gente recebeu sim a vida eterna, nossos pecados foram perdoados, mas mais do que isso, nós fomos cobertos por quem Jesus é. E quando Deus olha para a gente, Ele fala, você é meu filho, porque eu olho para você e vejo Jesus, Jesus é meu filho, eu posso me relacionar com meu filho, porque meu filho é santo, meu filho é justo, meu filho não tem pecado, e você é assim. Nós somos assim. A única forma de Deus olhar para a gente como filho é por causa da morte de Jesus. Essa é a única forma. A Bíblia vai falar que antes de Jesus morrer, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Agora Jesus morreu. Nós não só nos tornamos filhos, mas nós nos tornamos revestidos de Cristo. E é por isso que hoje eu posso me relacionar com Ele. É por isso que hoje eu posso entrar no meu quarto e orar ao Senhor e falar, Deus, o Senhor é meu Pai, porque o seu Filho morreu, para que eu pudesse hoje ter um relacionamento com o Senhor. E se eu pecar hoje, se eu pecar agora, eu continuo sendo santo e justo diante dos seus olhos, porque o que me reveste é Jesus. A roupa que eu visto, a camada que eu visto é Jesus. Então eu posso caminhar nessa terra e eu posso pecar, eu posso deixar de pecar, eu posso ler a Bíblia, eu não posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu não posso orar, não importa o que eu faço, porque eu continuo sendo revestido de Jesus. Ele olha para mim e vê Jesus, ele vê Jesus como santo que Ele é, como justo que Ele é, como perfeito que Ele é. Então você pode até pensar que é um pouco prepotente nosso dizer, eu sou santo, eu sou justo, eu sou perfeito. Mas a Bíblia nos fala que diante de Deus nós somos assim. E eu posso me relacionar com Ele exatamente dessa maneira. É isso que um filho é. É isso que Jesus conquistou para a gente. E nessa mesma parte, Paulo ele vai falar, olha, não tem judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um só. O que ele está falando, olha só, eu não quero saber de onde você veio. Eu não quero saber qual que é o seu passado, eu não quero saber qual que é a sua história, eu não quero saber qual língua você fala, não quero saber qual a cor da sua pele, onde você nasceu. Isso não me importa, porque isso, para Deus, Ele te vê como Jesus. Ele te vê como Jesus foi, como Jesus era.
Então não importa o quão ruim tenha sido o seu passado, a sua história, o quão pecador você se acha, ou quão culpado você se acha, Deus olha para você e vê você santo, justo e perfeito. Assim como a história que eu contei de Maria, ela estava ainda com aquele sentimento de culpa, com aquele sentimento de tristeza, com aquele sentimento de não se sentir amada, porque ela tinha vivido uma vida assim. Mas assim como aqueles pais abraçaram a vida de Maria, Deus está fazendo isso na nossa vida, porque Ele não olha para o que você é, ou para o que você fez, ou deixou de fazer. Ele olha para você e vê Jesus, porque você é filho dele, você está revestido dele. E Paulo continua escrevendo a carta de Gálatas, e ele vai lá para o capítulo 4, versículos 6 e 7, e ele começa a falar como que eu sinto isso. Eu entendi que Deus me vê como justo, Deus me vê como perfeito, mas como que eu vivo isso na prática? Como eu sinto isso? Como que isso se transfere no dia a dia de como eu tenho que fazer? Paulo vai escrever isso, ele fala assim, e porque vocês são filhos de Deus, lá no capítulo 4, versículo 6, ou seja, porque você é filho, você já é. Isso é um estado que não muda. Isso é um estado que não importa o que você faça, você continua sendo filho. Ele fala, porque vocês já são filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. E essa expressão, inclusive, já foi falada aqui durante essa série que a gente está fazendo. Ela significa um relacionamento íntimo com o Pai. Então a pergunta é, como que eu, na prática, vivo essa vida de filho? Eu já entendi quem eu sou, mas eu não sinto, eu ainda sinto o sentimento de culpa, eu ainda sinto o sentimento de que eu sou abandonado, eu não tenho um pai que me ama. O que Paulo está falando é, você hoje pode ter um relacionamento com o Pai. E essa é a maior prova viva de que você é filho. E ele diz assim, você já não é mais escravo, mas por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aquela menina da história, Maria, se ela continuaria a viver ali com os pais, e um dia os pais dela que adotaram ela, se eles morressem, tudo que pertencia a eles passa automaticamente para a vida dela. Então quando Paulo escreve aqui, ele está falando, olha só, você não só foi salvo, você não só se tornou filho, você não só foi revestido de Cristo, mas você se tornou herdeiro. Quando a gente fala de herança, a gente está falando de tudo que Deus tem, automaticamente passa a pertencer a nós, por nós sermos filhos. E isso é muito engraçado, porque Deus é dono de todas as coisas. E aí a nossa mente, ela tende a achar que por Deus ser dono de todas as coisas, nós sermos herdeiros como filho, tudo aquilo que pertence a Ele pertence a nós. Aí a gente começa já a pensar em coisas materiais. Deus é dono do mundo, então eu posso ter dinheiro, eu posso ter carro. Você pode ter tudo isso, mas quando a Bíblia nos fala sobre herança, ela está falando de coisas espirituais. Ela está falando sobre paz verdadeira, sobre plenitude, sobre propósito, sobre alegria, sobre não se sentir mais órfão, sobre eu não me sentir mais abandonado, sobre eu não sofrer mais. A Bíblia fala sobre toda essa herança que nós temos através de Deus. Então Jesus ele veio para que a gente recebesse esse status de filhos, mas o Espírito Santo é enviado para que essa experiência se torne real. E sabe como é que funciona isso? Quando eu estou passando por um momento de aflição muito grande, de tristeza muito grande, talvez você esteja passando por isso agora, nesse período que a gente está vivendo. Nesse momento é quando a experiência de ser filho se torna real, porque aí eu entro no meu quarto e eu chego e falo, Abba, Pai. Abba. Eu sei que eu estou passando por esse momento difícil, por esse momento de tristeza, mas eu sei que o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, e eu posso confiar no Senhor, que não importa se o dia de amanhã vai ser pior ou melhor, eu confio no Senhor porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me ama. E aí sabe o que acontece? Aquela paz que ninguém entende, invade o seu coração, você é cheio de alegria mesmo no dia mal. Essa é a experiência real de ser filho, que o Espírito Santo faz ser real no nosso dia a dia. Talvez você esteja passando por um momento de muita solidão, de muita tristeza, talvez até uma depressão. A experiência de ser filho faz com que a gente entre no nosso quarto e clame a Deus usando essa palavra, Abba, Pai, um clamor, como se fosse de uma criança querendo a segurança do Pai. Eu falo, Abba, o dia está mal, o dia está ruim, eu me sinto assim, mas eu creio, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me dá confiança, o Senhor rege os meus dias, o Senhor me guia, e aí a alegria de Deus invade o teu coração, a paz de Deus invade o teu coração, o amor de Deus invade o teu coração, e aí você vive essa experiência real, e aí você sai do seu quarto, o dia está ruim, o dia está em trevas, e aí você anda pela rua, você vai para o teu trabalho, as pessoas olham para você, como que você pode estar sorrindo, como que você pode estar feliz, aí você fala, porque eu sou filho de Deus, eu confio nele, não importa, não é a circunstância, mas é por eu ser filho, por eu ser amado, eu confio nele, ele está me guiando, e amanhã pode acontecer o que for, eu continuo confiando nele, porque ele é meu Pai. É dessa experiência
que Paulo fala, ele fala, você é revestido de Cristo, você pode se relacionar com Ele. Então nós entramos num relacionamento com o Pai, clamando a Ele, falando Abba Pai, e aí a gente consegue sentir, experimentar dia a dia, na realidade, na vida real, aquilo que é ser filho. É isso. Eu clamo, eu grito ao meu Pai. Eu não ando com medo. Não ando com medo do que vai acontecer. Eu não ando com medo se eu pecar amanhã, o que o Pai vai pensar de mim, assim como Maria quando quebrou aquela caneca, o que meus pais vão pensar de mim. Eu não ando com medo. Eu posso chegar amanhã e pecar, eu posso chegar amanhã e fazer qualquer coisa, eu posso ter feito qualquer coisa. Deus continua sendo meu Pai, eu continuo sendo filho, e aos olhos dele eu continuo sendo santo e justo. E isso faz com que eu continue conseguindo me relacionar com o Pai e vivendo essa experiência dia após dia. Assim como Jesus foi. Eu não sou só filho. Através da vida de Jesus, eu me tornei herdeiro de tudo que Deus tem. Então a tristeza não me domina mais. A alegria enche meu coração, a paz enche meu coração, o amor enche meu coração. E eu sou dono daquilo que Deus tem para mim. Paulo continua escrevendo a carta de Gálatas. E o que acontece é que muitas vezes a gente chega até a nossa vida e a gente compreende que nós somos filhos, mas em algum momento da caminhada a gente pode deixar e abandonar essa experiência de ser filho. Paulo ele vai falar isso, que você é como se fosse alguém que estivesse voltando à escravidão. Ele escreve lá em Gálatas 4, ele fala, mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Quando a gente fala de orfandade espiritual, a gente está falando de pessoas que já são filhos de Deus e podem viver uma vida incrível sendo filho de Deus, com tudo que Deus tem para te dar, porque Ele te tornou herdeiro de todas as coisas. Mas a gente escolhe continuar vivendo o sentimento de orfandade. A gente está debaixo da paternidade de Deus, do amor de Deus, mas a gente decide continuar vivendo com esse sentimento de orfandade, o sentimento que invade o nosso coração, o sentimento de medo, de culpa, o sentimento onde a gente olha para as situações e fica aflito, como se não houvesse alguém que regesse a nossa vida, que regesse a nossa história. Paulo está falando, olha, por que vocês não entenderam, vocês não viram, vocês já conhecem a Deus, por Ele vocês são conhecidos, vocês já entenderam que vocês são filhos, por que vocês estão voltando? Por que vocês estão deixando isso? Por que vocês estão abrindo mão disso? E voltando para aquilo que torna vocês escravos de novo, e voltando para aquilo que torna vocês órfãos de novo, e voltando para aquilo que trazem culpa para vocês de novo, trazem tristeza, trazem solidão, por que vocês estão voltando para isso? Isso faz com que a gente entre num ambiente onde a gente começa a fazer coisas, querendo a aprovação e o amor de Deus. Quando a gente entra nesse ambiente de orfandade, a gente entra num ambiente onde eu preciso fazer mais, eu preciso ir mais à igreja, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, ser melhor nisso. O que a Bíblia nos fala, não importa se você orar mais ou menos, Deus continua te amando do mesmo jeito. A oração que a gente faz é quando a gente entende que a gente é filho de Deus e a gente entra nesse ambiente de Abba e eu me coloco diante de Deus e meu relacionamento com Ele vai aumentando. Mas isso não muda o fator dele me amar mais ou menos, nem o quanto Ele deseja ter um relacionamento contigo. Se você pecou ou vai pecar, ou a sua história passada, isso não muda o amor que Deus tem por você. Agora, quando a gente começa a pensar, eu preciso me tornar mais santo, não tem nada que você possa fazer que vai tornar você mais santo. Absolutamente nada, porque o que foi feito, já foi feito, que foi Jesus. Só Jesus poderia fazer isso, Ele já fez isso, e já foi derramado o sangue sobre você. E a santidade maior do mundo, a santidade completa já foi derramada sobre você. Então não tem nada que você possa fazer para ser mais santo. O que a gente pode fazer é caminhar em direção e relacionamento com Abba Pai. É isso que a gente pode fazer. Mas a nossa santidade se mantém incorruptível. A graça que Deus derramou sobre a gente, ela é perfeita e ela já foi feita. Então, quando a gente entra nesse ambiente de orfandade, a gente entra num ambiente onde a gente acha que se a gente fizer mais, a gente vai se tornar mais santo e Deus vai me amar mais. E se eu fizer mais coisa para os irmãos, vai ser muito bom. Não é isso, não é isso. Paulo está falando, por que vocês estão voltando? Quem faz coisas para conseguir a aceitação, a aprovação das pessoas ou do próprio Deus, são aquelas pessoas que não são filhos, que não entenderam que o que já foi feito pela sua vida, já foi feito.
que Jesus já morreu, que o sangue dele já foi derramado, que você já tem o status de filhos, que você já recebeu, já foi abraçado pelo Pai. Por que vocês estão voltando? Por que vocês estão voltando a ser órfãos de novo? Tudo que eu quero é que vocês entrem no quarto de vocês e falem: Abba, Pai. Deus, Paizinho amado, o dia está ruim, o dia está difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus da minha vida. Então me enche da sua paz, me enche do seu amor, esteja comigo, caminha comigo. Oh Deus, me ajuda nessa situação difícil que eu preciso tomar essa decisão. E aí você vai lá e toma a decisão correta porque o Espírito Santo te guiou. É isso que Ele quer. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós queremos estar em comunhão com Deus porque a gente quer saber mais dEle, quer conhecer mais a Ele, mas isso não muda o fato de você ser filho ou não. Por que nós estamos agindo como órfãos, como escravos, com medo das coisas, sendo que nós já estamos seguros no amor do Pai? Nós já estamos dentro do amor do Pai. Quando nós fazemos isso, é o que Paulo fala, isso vai transformar a gente em escravo. Isso vai transformar a gente em órfão novamente. Deus nos conhece e vê Cristo em nós. Temos a segurança de que somos justos, perfeitos e não nos preocupamos com o que pensam de nós. Porque nós já somos filhos. Então, se você faz ou deixa de fazer, você já é filho. É um estado presente. Isso não muda. Deus olha para você e vê Jesus, e você é herdeiro de todas as coisas. Nós precisamos viver isso com realidade. Nós precisamos entrar no nosso quarto e clamar: Abba, Pai, para que a experiência do Espírito Santo seja real em nossa vida e a gente possa, no nosso dia a dia, viver isso. É possível que hoje você esteja com esse sentimento de culpa. E é muito comum a gente se culpar por aquilo que a gente fez ou se arrepender por coisas que a gente fez. Mas a mensagem da Bíblia hoje para a sua vida é que você já é filho. Vive essa experiência de ser filho, clamando ao Abba Pai verdadeiro. Estando com Ele, se relacionando com Ele, vivendo essa experiência de estar com Ele. Não volte para o que você deveria fazer. Não volte para aquilo que você acha que você precisa fazer. Não me entendam mal, não é que você não tem que fazer coisas, mas o fato de fazer coisas está porque nós amamos a Deus e não porque Deus tem que nos amar mais. Porque Ele já ama tudo que Ele poderia amar. Jesus já fez tudo que poderia ser feito e nada vai mudar o fato de nós sermos filhos. Eu quero orar pela sua vida agora. Você que está em casa, você que está passando por um momento difícil, você que está talvez com esse sentimento de orfandade muito grande no seu coração, você que ainda não entendeu o que é ser filho de Deus verdadeiramente, ou você que está passando por um momento triste na sua vida, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo chegue até o seu coração e a sua mente e faça com que isso que já é uma realidade de ser filho, possa ser sobre a sua vida e isso se torne real no seu dia a dia. Isso se materialize no seu dia a dia. Isso aconteça de uma maneira que você nem perceba, mas você comece a transbordar isso que você nem está imaginando. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha uma história de abandono ou uma história de um passado terrível. Eu quero dizer que Deus olha para você e vê Jesus. Ele não vê o que você fez ou o que você é. Ele vê Jesus na sua vida. Então você, diante de Deus, é justo, perfeito. E tudo que Ele quer é que você tenha um relacionamento com Ele. Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Teu Espírito Santo vá até esses corações que estão com esse sentimento de culpa e de peso e de orfandade muito grande, Deus. Nós já somos os Teus filhos, Pai, nós já somos as Suas filhas. Aquilo que nós fizemos no passado não determina quem nós somos, porque o que determina quem nós somos é a cruz, é a morte de Cristo, é o que Jesus fez. Isso determina quem nós somos e isso nos diz que nós somos Teus filhos. E a Tua palavra fala que a maneira de se tornar realidade no nosso dia é através do Espírito Santo, o Espírito do Seu Filho. Então eu oro, o Espírito Santo invada os nossos corações, faça com que isso se torne realidade em nossa vida, faça com que a gente possa se derramar diante da presença do Pai como uma criança desesperada, querendo socorro, e orar ao Senhor pedindo socorro ao nosso verdadeiro Pai, porque nós já somos filhos. E isso seja a realidade na nossa vida, e a gente possa vivenciar e viver isso em nossa vida. Nos dias ruins, o Seu amor vai invadir o nosso coração e a Sua paz vai invadir o nosso coração. E a gente vai caminhar, mesmo diante da tempestade, falando: eu sou filho. Não importa se amanhã eu morrer, eu continuo sendo filho. Não importa se amanhã o dia ficar bom de novo, eu continuo sendo filho. Ele controla a minha vida, Ele rege a minha vida, Ele me ama. Tudo que eu quero é manter um relacionamento com Ele, é entrar no meu quarto e falar: Abba Pai, vem sobre mim, Abba Pai. Vem sobre a minha vida.
Espírito Santo, vá sobre os nossos corações e te retire esse espírito de orfandade que muitas vezes tem se levantado como inimigo sobre nós. Muitas vezes o inimigo tem levantado vozes à nossa mente dizendo que nós não somos isso, que nós não merecemos isso, mas que o Teu Espírito Santo possa confirmar aquilo em nossos corações, o que nós já somos, que é ser filhos de Deus. E nós temos toda herança, toda paz, toda alegria, todo amor, toda plenitude, todo propósito, tudo dentro da nossa vida, porque o Teu Espírito Santo está sobre nós. Que isso se confirme em nosso coração. E Deus, tem misericórdia de nós, que a gente não volte a ser órfão novamente. Que esse sentimento de orfandade não venha sobre nós novamente, porque nós não queremos fazer coisas para agradar o Senhor ou para agradar as pessoas. Porque não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, nós já somos Teus filhos. Então que a gente tenha uma vida assim. Que a gente venha à igreja quando tudo isso acabar, que a gente ore, que a gente lê a Bíblia só simplesmente pelo prazer de se deleitar na Tua presença e estar diante do Senhor e querer um relacionamento com o Pai, porque nós já somos amados, nós já somos filhos, nós já fomos alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém.